Vocês sabiam? Quando você passa um processo de libertação, e o processo de libertação não é algo simples, é algo complexo e muito profundo. Fala, muito profundo. Isso. Muito, muito, muito profundo. Nós já ensinamos para vocês que existe uma confusão na mente das pessoas e certas doutrinas de pessoas que não creem em libertação, que elas acabam criando o quê? Que um crente, uma vez que ele foi salvo ou preenchido com o Espírito Santo, ele não pode ter mais demônios. Isso é errôneo e é contra a Bíblia. Ok? Nós temos que ver o que a Bíblia diz. O segundo ponto é que aquele que não tem um chamado de libertação sempre vai procurar argumentação. Porque é muito fácil você questionar algo que você não tem domínio. Então é mais fácil para muitos religiosos questionar um assunto ou se levantar contra a maneira que ministramos ou fazemos, do que vir procurar entender e viver. Sabe o que a insensatez das pessoas traz sobre elas? Maldição, traz perda de unção, perda de bênçãos espirituais. Porque, em vez de a gente procurar entender algo, a gente quer procurar combater algo que nós não entendemos. E quanto ao que está na palavra, nós não podemos vencer. Então, às vezes, o conselho para muitos líderes, para muitas pessoas, é procure entender. Procure saber. Paulo diz que a diversidade de ministério, em 1 Coríntios capítulo 12, mas o Senhor é o mesmo que opera em todos. Diversidade de ministérios, ou seja, variedades. Por isso que tem o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico. Existem vários ramos que Deus dá ao homem para fazer a sua obra sobre a terra. E todos nós se completamos. Amém? Glória a Jesus Cristo. Então, a área de libertação é uma área complexa, profunda, e é uma área que você precisa ter muito conhecimento e aprender a ter informações corretas e concretas na sua vida. Hoje nós temos uma mensagem para trazer para vocês, se assim o Espírito Santo me permitir. Vou falar sobre destruindo fortalezas. Existem tipos de fortalezas que nós vamos aprender a combater elas. Eu estou me responsabilizando com você em ensinar vocês a vencer as forças das trevas, se você quiser. Amém? Ou seja, toda segunda-feira é culto de libertação. Nós vamos pregar toda segunda-feira sobre libertação e vamos impor as mãos sobre vocês. Peço que você tenha um pouco de paciência, daqui a alguns meses eu vou estar com a equipe completa. Todos nós estamos num processo de santificação e aperfeiçoação para aquilo que Deus vai nos usar a favor da sua vida e de muitas pessoas que nós vamos trazer para cá. Ok? Vou começar a trazer igrejas de pastores que me seguem inteira para cá, para ajudar eles a serem libertos. Então, nós vamos ter todo um cronograma, a escola de fogo vai ser muito bem organizado, os módulos, vai ser tudo bem assentado na sua vida. Mas, para isso, você tem que se esforçar. Amém? Tem que se esforçar. Uma pessoa liberta, ela é uma bênção para a terra, irmão. Você não tem noção. Irmãos, quando começa a desencadear a libertação de um da família, vai pegar todo mundo. É incrível, porque uma rede está tudo conectado. Tinha uma experiência de libertação em Brasília, que todas as pessoas estavam conectadas, ou seja, mãe, filho, casal, família, irmãos. Quando um manifestava os outros. Tudo estava conectado, era o mesmo espírito. Manifestava nas pessoas. Aí você pergunta, como é que o mesmo espírito pode manifestar em 1, 2, 3 pessoas? Porque elas estão presas na mesma dimensão. A alma ela é dimensional, assim como o teu espírito é dimensional. Qual foi a maldição que o Eterno deu para o diabo? Quando ele iludiu Eva e fez ela comer daquele fruto. Maldita tu serás entre todos os animais da terra. Sobre o teu ventre se rastejarás, e o pó da terra tu comerás. Essa foi a maldição para Satanás, para a serpente. Você não vê por aí serpente comendo areia, pó, correto? Terra. Você não vê. Você não vê. Então o que é o pó da terra? O homem é feito do barro da terra, correto? Amém, amém? Foi feito bonequinho de barro lá. O pó é o pecado do homem. Satanás ele conseguiu derrubar o homem na dimensão da alma. Fala, dimensão da alma. Isso. Existia uma plena conexão entre a alma e o espírito de Adão.
O que faz a diferença entre você e um animal? Posso descer para pregar entre vocês? Acho que quando eu começar a pregar aqui, pessoas vão começar a ser libertas. Amém, amém? Você crê nisso? Tá bom, então fica bem atento. A unção de libertação está aqui, os anjos. Qual a diferença? A única diferença que existe entre você e um animal é que você tem um espírito. Por isso a ciência chama o ser humano de animal racional. Não é porque ele raciocina. Os animais também raciocinam. A diferença é que você tem um espírito. Isso significa ter a imagem de Deus e a sua semelhança. Somos chamados também de Elohim. Ou seja, somos uma divindade em nosso espírito. Calma, não estou falando blasfêmia, não. É Bíblia, tá, irmão? Em hebraico é assim. Ser chamado o espírito do homem. Por isso que a lei diz, vós sois deuses. E o próprio Jesus falou, não está escrito na lei que vós sois deuses. Por que está falando isso? Porque temos o espírito de Elohim dentro de nós. E somos autoridades espirituais para governar sobre a terra. Bom, a confusão do diabo na sua mente ou na sua família, a luta com você, é que ele vai abrir portas para dominar a sua alma. A dimensão que Satanás ele tem acesso ao ser humano começa pela sua alma. O espírito do homem é um espírito caído sem estar em Jesus, por quê? Por causa da queda, da desobediência, o espírito entrou em escuridão. Mas não deixou de existir. Ele simplesmente foi desconectado da comunhão com o Altíssimo. Mas, desde o princípio, você vê que Deus vem e fala que o cordeiro que foi sacrificado desde o princípio, Deus veio e vestiu Adão de peles de um cordeiro. O sacrifício já foi dado a ele. Agora, para o homem invocar Deus na terra, exigiu sacrifício. Por isso que começou os primeiros sacrifícios na terra. Adão ensinou Abel e Caim sobre sacrifício. Caim desobedeceu. Porque Adão ensinou para ele que Deus se agrada é do sangue, porque ele aprendeu quando ele viu Deus sacrificando um cordeiro. Só que Caim foi oferecer frutas para Deus. E você vê que essa questão de oferenda aos demônios, oferenda aos espíritos, ela é uma coisa antiga. Ou seja, para a alma corrompida receber poder, para ter acessos, tem que dar as coisas aos demônios. No Antigo Testamento, a antiga lei, tinha um ritual de sacrifício dado pela lei de Moisés, não que perdoava o pecado, mas que cobria a alma do pecador. Isso trazia uma justificação diante de Deus, mas não uma total purificação. Até que viesse Jesus Cristo e derramasse o sangue dele na cruz do Calvário. Puro, imaculado, sem pecado, sem nenhum tipo de iniquidade. Ele veio para remir você de todas as suas iniquidades e seus pecados. Hoje a Terra, nós estamos no ano 2022. Se a Terra chegar até 2050, provavelmente muitos de vocês talvez não vão estar vivos, outros vão estar vivos. Eu vou estar vivo. Se chegarmos até lá, o mundo que você conhece hoje não será mais o mesmo mundo. Será um mundo totalmente governado pelo sistema do anticristo e das trevas. Embora o mundo não vai chegar até 2050, porque eu acredito nisso, mas se chegar, que seja feita a vontade de Deus, não a nossa, o anticristo de qualquer forma vai vir para governar o mundo. Seja em 2025, seja em 2027. Ele está chegando. Hoje nós estamos combatendo muitas trevas na Terra. Você está aqui porque Deus trouxe vocês aqui. Muitas pessoas eram para estar aqui hoje, mas não conseguiram porque foram impedidas por Satanás. O próprio apóstolo Paulo, homem ungido, um dos maiores apóstolos de todos os tempos, que escreveu cerca de 75% do Novo Testamento, esse mesmo homem fala em Romanos que muitas vezes ele tentou ir ter com eles, mas ele foi impedido por Satanás. Quem está me entendendo fala amém. Tá bom, na hora que eu estou pregando para você, você vai sentir sono, alguns você vai sentir dormência, porque são áreas de aprisionamento que lutam contra a sua alma. Outros porque estão cansados. Mas você tem o seu espírito. E se você liberar o seu espírito, você consegue ouvir a palavra. O seu espírito vai combater as forças das trevas agora. E preste atenção no princípio que eu vou começar a ensinar para vocês. Dentro da sua consciência, fala minha consciência. A consciência, ela ligou tanto o coração como a sua razão. Amém, amém? Consciência.
A consciência do ser humano é onde reside o espírito. O espírito também está no coração, o espírito também está no... Esse aqui é o centro do seu espírito. É o centro da vida. E o espírito do ser humano é o que luta pela verdade, o resto da verdade. E o bem que ainda você tem, luta para você estar aqui dentro. Quem está me entendendo, fala amém. Presta atenção no que eu vou te falar. Com toda a luta que você teve, toda a iniquidade, todo o pecado que você praticou na sua vida, todo o inferno que você viu, que não era nem para você estar vivo, você está aqui por causa do Espírito que está dentro de você. É o seu Espírito. Bom, porque essa é a sua pequena lâmpada que você tem. Salmos 18, Davi diz assim: o Senhor me livrou dos inimigos que eram mais poderosos do que eu. Que palavra de libertação e guerra é o Salmo 18? Palavra a ser meditada. Ele falou: o Senhor manteve a minha lâmpada acesa e não deixasse que ela se apagasse. O Senhor me vingou os meus inimigos que eram mais fortes do que eu. Vocês têm adversários que são muito mais fortes que vocês. Porque nós estamos falando de fortalezas que estão lutando na alma de vocês. Você vai entender algumas coisas agora, e você vai entender por quê. Você mesmo querendo fazer o bem, você se enquadra na palavra que Paulo diz em Romanos capítulo 7, o bem que quero fazer, isso não faço, mas o mal que não quero, isso sempre está diante de mim. Ele não está falando dele, ele está ensinando a lei que está dentro do homem. É o combate entre a alma e o espírito. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Quanto mais a sua alma ela se torna corrompida pelos poderes satânicos, através da iniquidade, mais o teu espírito perde força e comunhão com Elohim, o seu Deus vivo, o seu Deus todo-poderoso. E para que a gente possa ajudar você a vencer, você que está nessa luta pela sua libertação, por uma vida plena diante de Deus, você tem que me ouvir. Não há nada que você não possa ser liberto, não há nada, absolutamente nada que Cristo não já remiu você na cruz do Calvário. O segredo é, existe um caminho para tudo na sua vida. Eu quero te ajudar a seguir esse caminho. Eu não sei se hoje dá para me colher algum testemunho de pessoas, nossos irmãos, que passaram por libertações profundas no monte. E a maioria dessas pessoas que passaram libertações, passaram pelas mesmas lutas que todo mundo aqui dentro passa. Quando você for liberto dos demônios, que lutam na sua alma, nas dimensões da sua mente, do seu corpo, você vai observar que a sua vida, no mínimo, entre 70% a 80% dos seus problemas estarão solucionados. Tá bom? Isso envolve problema de saúde, financeiro, familiar, conjugal, sexual, emocional. Tudo isso. Fala, tudo isso. Ok. Porque a sua luta não é contra o ser humano. Os seus problemas que você tem na sua família, seus problemas com seu pai, contra sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, contra as pessoas, contra a vida em si, não é contra eles. A luta do ser humano é contra Satanás. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, os dominadores desse século tenebroso e as hostes da iniquidade em lugares altos. Posso continuar? Então tá bom. Eu vou começar a guiar você dentro de um caminho agora. Eu quero que você entre comigo na palavra e preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Destruindo fortalezas. Eu lembro que eu tive uma visão, eu estava indo para Brasília, eu pegava um cajado, eu batia numa raiz, eu estava em espírito, eu batia com força assim, ó, bum. Eu batia, bum. Eu falava, destruindo as fortalezas, bum. E Deus me deu muito poder, muitos anjos que lutaram ao meu favor em Brasília, para um grande mover sobrenatural, incrível, que eles vão chegar aqui e vão testemunhar para vocês, de restauração e poder naquele lugar. Eu quero que vocês recebam também. Eu desci do monte, já tive que ir para lá. Eles receberam uma graça maior do que a de vocês ainda. Agora vocês vão começar a receber o que eles receberam lá. Alguns do meu ministério receberam no monte, mas poucos. Nós vamos levar vocês para o monte. Existe libertação que eu vou tratar com você aqui. Deus ele pode conceder um dom tão profundo para você aqui hoje, ainda hoje, se você quiser ser liberto, que talvez desencadeie 40%, 50% de libertação em você hoje. O que significa? Se prepara, meu filho, para dormir como nunca dormiu, acordar como nunca acordou, amar como nunca amou, ser o que você nunca foi.
Você crê? Você quer viver isso aqui? Então, princípio. Não se esconda da libertação. Enquanto você ainda é amante dos demônios. Como é que eu amo os demônios? Quando você ama o que ele te dá. O que o diabo te dá? Ele dá aquilo que a carne corrompida quer. O pecado. A mentira, inveja, calúnia, brigas, violência, tudo isso. Se você ama isso, você está amando as obras da carne. Esse é o diabo. Esse é o mal que está em você. Você está corrompido pelas trevas. Mas não tem problema, calma. Se você se arrepender, entender que isso não faz parte da sua vida, que você não quer isso, os demônios vão lutar contra você, para você não entrar mais aqui, para você não ouvir o que eu prego, para você não querer essa libertação. Vão lutar para você tropeçar em você mesmo, vão lutar contra as tuas emoções, porque você não tem entendimento, o espírito ainda não tem entendimento. Então, o espírito ficou bloqueado há muitos anos, você tem muita luta para entender o que eu estou pregando, você tem luta para entender o que é adoração, você tem luta, quantas coisas dentro de você que você não entende? Tantas dúvidas sobre dúvida. Ei, isso vai sair de você quando você for liberto. Então, nós estamos um século e Satanás ele levantou tantas fortalezas que hoje falar de libertação, o processo difícil é tratar com um ser humano do século 21. Porque nós não somos iguais dos séculos passados. Não somos iguais. Antigamente, vinham os pregadores, pregava sem microfone, ao ar livre, todo mundo caía chorando, se arrependendo, multidões se aceitavam. Hoje, é muito difícil. Pregamos palavras tão poderosas, tantos sacrifícios espirituais que nós temos. E se Deus não sustentasse a minha vida e os nossos irmãos do ministério, debaixo do poder dele, seria impossível a gente conseguir suportar o ministério que nós temos. Ao favor de vocês, para ter essa sensibilidade, esse equilíbrio que nós estamos alcançando cada vez mais. Então nós estamos lutando com muitas fortalezas. Eu vou te falar das primeiras fortalezas que você vai começar a combater. E você, para ser liberto, se você quer libertação, quer ter uma vida livre dos demônios, livre dos seus problemas, das suas perturbações, livre das suas enfermidades, livre das maldições, livre das contendas, destruição familiar, vai ter que batalhar pela fé. Calma, você não vai batalhar sozinho, você vai batalhar junto com o Espírito Santo. Os anjos vão estar aqui para dar apoio para você. Teu apóstolo, todos os pastores, todos nós estamos em intercessão, ajudando pessoas a serem libertas. Se você quer isso, torne-se compromissado. Vem na segunda agora, segunda-feira que vem não vem. Como é que você quer uma libertação? Irmãos, só para passar no monte, passa dias, semanas sendo liberto. Você acha que um culto, tudo bem? Algumas horinhas? Lógico que não. Você vai ter que ter compromisso diário para estar debaixo dessa unção, em contato com essa dimensão continuamente. Contato com a influência da unção que está sobre mim, o ministério, em contato com a influência da palavra que eu prego. Quando a palavra que eu prego começar a influenciar a sua vida, sua mente, dominar teu coração, você vai ver que você vai ter muita força, muito desejo e sede de estar aqui dentro. Porque é nisso que o Espírito Santo vai fluindo para atingir vocês. Temos experiência. Uma jovem que passou a libertação no monte, os demônios manifestavam, falavam assim, nós não conseguimos paralisar ela, porque ela te considera, porque ela ouve o que você fala, ela se espelha em você, por isso que não conseguimos mais na vida dela. Quantos demônios e lugares de filhos espirituais foram libertos, os demônios falam a mesma coisa. Por que, Robson Martins, você entrou na vida dele? Por que você deu a benção? Revoltados com a minha benção que eu dei para a vida delas. Outros revoltados com a paternidade que eu entreguei para eles. Isso é a unção e o governo espiritual que Deus entrega aos 5 ministérios, Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Autoridades espirituais. Uma autoridade espiritual, ela responde no mundo espiritual pela sua vida. Desde que você está aqui dentro, estou respondendo por você. Desde que você tenha compromisso com aquilo que está aqui, obedece. Não se sente ofendido, recebe repreensão, você está recebendo só bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. Entenda, são princípios da vida, que talvez você foi saqueado há muitos anos, por causa do engano, as iniquidades e as deturpações familiares de onde vocês vieram. Então vamos começar agora, destruindo fortaleza. Eu vou falar primeiro sobre maldições.
Tá, vou falar nessa segunda-feira hoje, nós vamos começar a tratar de maldições. Semana que vem, se dá, vamos continuar falando sobre maldições, outros tipos de maldições, explicar sobre elas. Hoje eu vou dar um parecer, porque eu quero combater um tipo de espírito, que a maioria das pessoas que estão aqui dentro já sofreram na mão desse espírito e outros estão sofrendo. Vamos lá? Posso pregar para vocês? Então vamos falar sobre tipo de maldições. Tipo de maldições e as suas fortalezas. Maldições por rebelião. Naum, capítulo 1, versículo 11. Agora os irmãos da mídia me ajudam aí. Naum 1, 11. Foi de ti, ó Nínive, que partiu aquele que trama a perversidade, que planeja mal contra Yahweh, o Senhor. Vou ler na Almeida. Há um que saiu de ti, que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro perverso. Então você vê aqui, o espírito de maldição e rebelião é aquilo que se levanta contra Deus, maquina contra Deus, maquina contra a obra de Deus. É um espírito de Belial, um espírito de Satanás, que ele vem nas gerações para trazer rebelião e disfunções de obediência na vida das pessoas. Vamos lá. Maldições causadas por espírito de idolatria. Coloca para mim Deuteronômios capítulo 13, versículo 13. Eu vou explicar. Homens perversos, procedentes do teu meio, seduzem os moradores da sua cidade, convidando, vamos servir a outros deuses que não conhecestes. Versículo 14. Deverás investigar fazendo uma pesquisa, interrogando diligentemente. Caso seja verdade, se esse fato for comprovado, se essa abominação foi realmente praticada no teu meio, deverás então passar fio da espada os habitantes daquela cidade. Tu sacrificarás como anátema, juntamente com tudo que nela existe. A lei foi estabelecida, Moisés, para dar princípios e limites para o ser humano. Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, depois você pode ler versículo 26 em diante, fala que os homens, todos, são indesculpáveis, porque eles têm conhecimento de Deus em sua consciência. Eles, olha só o que diz o apóstolo Paulo, preferiram adorar a criatura do que o Criador, as imagens de animais do que o Senhor, de répteis, quadrúpedes, de todos os tipos de animalias. Hoje, quando eu falo de idolatria, nós estamos falando o quê? Aos santos católicos, idolatria aos deuses católicos. A maioria das pessoas que dá mais trabalho na libertação é quem vem do catolicismo, pais, mães, avós, bisavós, tataravós, até 50 gerações. Pessoas manifestam os demônios do espírito de catolicismo. O banda, quimbanda, candomblé, magia negra, magia da prata, todos os tipos de magia, as pessoas, você pode não ter praticado, mas teu pai, tua avó, teu avô, tua quarta geração, seja qual for, praticou isso e entregou a geração aos demônios, a sua alma está numa região de cativeiro, aprisionada por espíritos geracionais guardiões que combatem contra você, por uma hora ou outra tentar fazer você ir para a feitiçaria ou destruir a sua vida. Se ele não conseguir te puxar para dentro da feitiçaria, ele vai tentar te destruir fora. E a única maneira de se livrar desse tipo de espírito de maldição, por causa dos seus antepassados, seus pais, é quebrando isso pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Como todas as outras maldições. Então eu falei maldições por espírito de idolatria. Se você passou por espírito de idolatria, já idolatrou a demônios, já passou feitiçarias, igreja católica, seja qualquer tipo, outras religiões também, tá, irmão? Você foi mormon, se você foi testemunho de Jeová, todos precisam passar por libertação. Vamos lá. Terceiro tipo de fortaleza e uma maldição, talvez seja talvez um choque para você isso, mas é uma maldição que carrega nas gerações. Presta atenção e acorda. Maldição da sedução de Jezabel. Jezabel é um principado que sempre existiu, mas que aderiu o nome de Jezabel, porque o maior reinado de Jezabel, desse principado, foi na época de Acabe e Jezabel. Ali, esse principado manifestou-se todos os tipos de perversidade da sua iniquidade. Ele ganhou esse nome porque ele conseguiu usar uma pessoa com o nome de Jezabel e foi onde ele mais reinou o seu trono.
maldição para o espírito de Jezabel. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Presta atenção, vocês vão ver que isso é uma maldição na vida de muitas pessoas. No entanto, tem contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, o ensino delas induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender-se. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei uma grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério e que não se arrependerem das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Portanto, retribuirei cada um de vós segundo as suas obras. Ok? Somente até aí. No livro na versão Almeida vai falar que farei de maldições. Amaldiçoarei todos que seguem essa mulher. Agora escute bem o que é Jezabel. Você acha que é só um espírito? Você acha que é só um principado? É muito mais do que isso. Dentro da feitiçaria do ocultismo, Jezabel é um dos espíritos mais poderosos que traz consequências e maldições terríveis na terra. É um dos espíritos que mais recebe sangue e poder para assolar a terra. Um dos maiores governos de Satanás é o espírito de Jezabel. Mais de 90% de mulheres a 95% são dominadas por espírito de Jezabel. Ou ela vai te seduzir, fazer tudo o que ela quer através de você, ou ela vai te perseguir para bloquear tudo o que é melhor em você. Se na sua geração houve iniquidade desse trono, dentro de feitiçaria foi idolatrada Jezabel, ou de alguma maneira se abriu porta por esse espírito através de incesto, imoralidade sexual e principalmente abuso sexual infantil, onde entra Jezabel, você precisa se livrar de uma maldição muito séria na sua vida. Consequência da maldição desse espírito, perturbação do seu casamento, frieza, ódio contra o marido, divisão, nunca vai ter felicidade na área sentimental, perversão sexual, entre outros tipos. Lembrando uma coisa que eu vou deixar em aberto para vocês aqui. A maioria de todos os demônios que se manifestam, seja eles qual for o principado, todos eles procuram abrir porta na área sexual. Isso é inevitável. Vamos lá. Maldição por bloqueio da consciência. Fala, bloqueio da consciência. Existem espíritos que traz maldição na geração, bloqueia a consciência da pessoa. E quais são os tipos de consequência que isso traz? Vou te mostrar na Bíblia. Coloca para mim, diácono, por favor, gentileza, 1 Timóteo 4:2. Paulo afirma mais adiante que existe aqueles que estão falando mentira e hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada. Vamos lá. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para ser recebido de ação de graças que pelos fiéis estão firmados na verdade. Versículo 2. Isso. Sobre a influência da hipocrisia, pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Fala, cauterização da consciência. Olha o que eu vou te falar aqui, presta atenção. Existem centenas e centenas e centenas de tipos de maldições, que elas são descobertas na hora da imposição de mão, quando os demônios se manifestam. Quando os demônios começarem a se manifestar e sair da tua vida, nós vamos descobrir o que está em oculto que luta contra você. Temos segmentos, nós temos o paliativo, que é fazer pautas de oração, de arrependimento. Calma, isso é paliativo. A verdadeira libertação é aquela que o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, vem. Esses anjos descem para amarrar todos os demônios. Eles vão ter que falar tudo o que faziam na sua vida. E você só pode alcançar essa bênção se você se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do seu Deus, para que no seu tempo ele te exalte. Porque a libertação é para os humildes, não é para os arrogantes. E nem é para aqueles que amam o pecado e a mentira. Porque você está protegendo os próprios demônios de serem julgados. Quando você oculta os demônios, você está se privando da sua própria bênção, sua própria libertação. Dado o momento que começamos a confessar, falar, se arrepender em oração, pedir libertação, buscar humildemente diante de Deus, começamos a ser libertos do Espírito.
eles vão começar a te resistir, mas a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Dá glória a Jesus. A palavra cauterizar significa amortecer. Uma das formas pela qual Belial, Satanás, é capaz de fazer os homens cometerem atos vis é cauterizando a sua consciência. Homens sem consciência são capazes de cometer qualquer tipo de ato sem nenhum remorso. Ou seja, maldições de cauterização da consciência significa o quê? A pessoa mata e não tem nenhum tipo de remorso. A pessoa estrupa uma criança, mata uma criança e não sente nenhum tipo de remorso por isso. Vocês estão entendendo? Isso é uma maldição que está nela, porque a consciência foi totalmente bloqueada por devido a tantas maldades e perversidades geracionais. Você lembra daquele caso que houve o serial killer, o matador de São Paulo, que matava, estuprava as mulheres na praça? Quem lembra disso? Lembra que saiu nos jornais? Ele enterrava as mulheres nas praças, né? Ele matava a sangue frio. E outra, com o próprio dente dele, ele arrancava a pele e comia o corpo das mulheres. Com o dente dele, ele arrancava. Ele fazia atrocidade com as mulheres. Isso houve esse caso no Brasil, tá? Veio repercussão disso tudo. Foi um caso um dos mais polêmicos do mundo, esse serial killer. Ele tinha uma consciência totalmente cauterizada. Fora milhares de maldição que existiam naquele homem. E qual era o estado dele, as confissões dele? O que levou ele a ter uma consciência cauterizada? O que levou ele a fazer atrocidades com as mulheres, matar, arrancar a perna, fazer todo tipo de abuso sexual? Foi porque ele foi muito abusado quando criança. Foi abusado sexualmente pelos irmãos, foi abusado por homossexuais, viveu com travestis, teve muito ódio e revolta dentro dele contra o ser humano. Ele virou um serial killer, um grande matador. Vamos continuar. Eu sei que você está sentindo um pouquinho de pressão, mas você vai vencer. Isso aí é consequência do pecado. Você vai vencer isso aí. Você tem a sua parcela de culpa, mas nem tudo é seu. Quando os demônios geracionais saírem, você vai começar a ver que a sua vida vai melhorar. Ok? Maldição dos espíritos de morte e enfermidade. Eu estou observando agora que a unção de milagres de cura aumentou muito por causa da unção de a glória, esse manto de libertação que Deus nos entregou. Então as pessoas são curadas de vários tipos de doença, só impor as mãos sobre elas, os demônios saem. Recentemente tivemos um caso maravilhoso em Brasília, os irmãos estavam comigo, nós vivemos muitos milagres lá, né, na comunidade de Brasília, milagres poderosos, instantâneos, muito rápidos e poderosos, uma velocidade incrível daqueles milagres. Pessoas surdas sendo curadas, pessoas com problemas de perna. Uma irmã que a senhora tinha um cisto, algo enorme na barriga dela, que era duro, sumiu instantaneamente. Ela batia na barriga, ela levantou a cabeça, ela ficou em estado de choque, porque ela recebeu um milagre. Amém? É para você receber esse tipo de milagre hoje aqui, humildade, meu filho, dependência, meu filho. O mal do carioca, eu falo para vocês, o povo orgulhoso. Nosso povo é muito orgulhoso e mentiroso. Quebra o orgulho e mentira na sua vida, sejam humildes. Para que esses enganos de igrejas pentecostais, porque isso está trazendo muita maldição na vida de vocês. Vocês vão ver que tem pessoas que estão debaixo de maldição, inclusive, talvez muitas pessoas aqui, que receberam imposição de mão de outros líderes, que estavam debaixo de espírito de adultério, sua família, problemas, perversidades. Isso transferiu essa maldição por causa do contato e a influência dessa pessoa sobre você. Na hora da libertação, muitas pessoas estão manifestando e os demônios estão confessando que entraram através de outros líderes, que colocaram as mãos sobre a cabeça dessas pessoas. Então, irmãos, se você tem uma igreja, se você vai em lugares, procure sondar quem está colocando a mão em você, porque isso é muito perigoso. Inclusive, nosso ministério, nós decidimos, nós juntos, estou levando os montes, nós estamos santificando todas as áreas. Embora eles não vivem em pecado, nós estamos santificando tudo e avaliando a nossa geração, avaliando a nossa própria libertação, para que cada um de vocês receba uma bênção completa quando eles liberar a unção sobre a vida de vocês. Nós estamos tendo zelo e muito zelo. É fácil? Não é fácil, porque queremos fazer a obra com muito zelo pela vida de vocês. Então, repita comigo, maldição de espíritos de morte e enfermidade. Vamos lá, coloca para mim em Salmos 41, versículo 8. Ele está com aquela doença maligna, está acomodado
jamais se levantará. Coloca agora para mim, não somente está aí. Fala, doença maligna. Você viu que o Salmo está falando que jamais se levantará? Tem pessoas que não conseguem cura, não é por falta de unção de quem ministra, é porque tem maldições. O diabo está com legalidade dada pela pessoa ou pela sua geração que trouxe enfermidades e espírito de morte. Inclusive, tinha uma visão hoje, tem uma pessoa que vai ser liberta do espírito de suicídio. Eu vi aquela pessoa querendo pular do lugar, eu repreendi, eu amarrava o espírito de suicídio. Eu vi vários outros espíritos manifestando. Então você tem que estar atento aqui, porque eu tenho que dar um ensinamento dentro da palavra. Infelizmente, hoje em dia, os cultos hoje são religiosos, muito mecânicos, comerciais, dá o que as pessoas querem, né? Uma boa adoração do nível que elas querem, uma boa música, é uma palavra de oferta, é uma oração, uma palavrinha, e daqui a pouco você vai embora e nada acontece na sua vida. Você entra anos, sai anos, está 4, 5, 10 anos numa igreja e nada acontece na sua vida, irmão. Por quê? Porque nós estamos limitando o poder de Deus. O culto na África, lugares onde tem poderosa libertação, irmãos, é mínimo 5 horas de culto, irmão. O nosso culto no monte dura mais de 12 horas, às vezes 24 horas, é verdade, não é? Só de libertação. Só de libertação. É sério, apóstolo? Sério, irmão? Lá uma noite que a gente você vai ver só o que é. Chegar as turmas lá de libertação, a luta que é. E a manifestação do poder sobrenatural lá em cima. Agora eu falo para vocês, vocês querem libertação? Chegue mais cedo no culto. Respeite primeiro o Espírito Santo. Chegue no horário certo. Sente, ore. Entende? Já vem preparado que o culto acaba depois das 10 horas. Para você não ficar murmurando depois. Tu já entra consciente que aqui acaba depois das 10 horas. Tem culto lá em Brasília, culto aqui, acaba 1 hora da manhã, meu filho. Porque Deus está operando. Você vai embora e vai perder tua bênção. Se a pessoa está sendo liberta, a pessoa vai parar, peraí, deixa eu ir embora porque está tarde. Não, ela quer ser liberta. Deus está operando. Eu estou vendo um milagre. Bruxaria está caindo, feitiçaria, a pessoa sendo curada. Eu falei, uau, estava gastando teu dinheiro lá com o médico, meu filho. Não dormia? Ando sofrendo, você vai embora num culto desse? Aproveita para pegar quando a benção, quando Deus está operando. Vamos parar de ser hipócritas. Passa tantas horas numa fila para ser atendido pelo médico, filho. Pode esperar uns 5 minutinhos a mais não para ser ministrado a tua cura? Depois vê se você oferta a Deus, tá? Seja fiel a Deus e honra a Deus. Não estou pedindo teu dinheiro não, que eu não preciso do teu dinheiro. Mas a obra, pessoas precisam, que pessoas que recebem daqui. Os pobres, pessoas que são abençoadas por esse ministério. Mas você tem que ser sincero. Oferte agradecimento. Quantas ofertas eu dei de libertação pela minha família e pessoas foram libertas? Quantas honras eu dei a Deus em agradecimento a Deus? Porque eu sei o nível de justiça que isso é dado no mundo espiritual. Posso continuar? Repita comigo. Espíritos de bebidas e embriaguez. Bom, nós temos 2 versículos, um não dá para abrir, que é muito grande. Eu vou abrir somente em Provérbios 23, 31 ao 33. Provérbios 23, 31. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila, provocando no copo e escorrendo suavemente. Provocante no copo. No fim, ele ataca como uma serpente e envenena como uma víbora. Teus olhos verão coisas horríveis, e a tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Depois de 1 Samuel 1,13 fala de que o sacerdote achou que Ana estava embriagada. E ela fala assim, ó, não te considera tua serva como filha de Belial, filha da maldição. Porque eu não bebo, não estou embriagada. Então, bebidas alcoólicas, isso vem das suas gerações. Se teus pais serviu banda, que é banda candomblé, bebeu muito, deu bebidas demônios, espíritos de maldição vai seguir a sua geração, você vai ter muitas perturbações com questão de bebidas alcoólicas. Não só isso, existem várias outras maneiras que essas maldições entram. Mas é só um caso que eu estou te falando para vocês. Maldição do jugo desigual. Fala, jugo desigual. É uma maldição. Coloca para mim 2 Coríntios 6, 14 ao 15. Jamais vos coloque em julgo desigual com o descrente, pois há de comum, que há de comum entre a justiça e a injustiça? E comunhão pode ter entre a luz e as trevas?
Tem muitas palavras, outras coisas que eu gostaria de ler para vocês, mas eu já estou entrando agora na segunda parte da mensagem. Eu só estou dando um parecer. Julgo desigual.